Olá, professora e professor, concurseira, galera da pedagogia, professora Renata Glória por aqui para te ensinar neste vídeo um conteúdo super importante. Olha só, como professora, eu sou especialista em cursos preparatórios para concurso público na carreira educacional, também sou especialista em formação de professores e o conteúdo que eu trouxe aqui é fundamental para você superar os desafios aí de ser aprovado em concurso público, de conquistar a estabilidade na carreira do magistério. Então vamos embora, porque nesse vídeo nós vamos estudar sobre pedagogia da infância. Vamos lá? Então vamos! E aí, afinal de contas, o que é essa tal pedagogia da infância que aqui no Brasil nos últimos anos tem ficado cada vez mais falada, anunciada, nos concursos todos a gente vai observar este tema para o professor estudar. E a primeira pergunta é o seguinte: ué, professor, eu fiz magistério e pedagogia, eu fiz só pedagogia e eu não estudei isso. O que está acontecendo agora? Sabe o que é? É como eu digo, educação não é uma ciência estática. E isso é o principal erro dos concurseiros e concurseiras como você, que acreditam que estudar para concurso público em educação é sempre do mesmo jeito, sempre o mesmo conteúdo, aquele mais do mesmo. Aparece um conteúdo novo na prova, todo mundo é pego desprevenido. Por quê? Porque não manteve o seu conhecimento atualizado. E aí novos temas vão aparecendo, os estudos na pedagogia também vão contribuindo para essas novidades, por isso é fundamental que você mantenha os seus estudos atualizados. A pedagogia da infância é um conceito que vem ganhando força no Brasil e no mundo nas últimas décadas. Isso por quê? Porque a tradição da educação nos ensinou que ser professor, que uma escola é sempre a mesma coisa, independente da idade das pessoas que frequentam esta escola. E aí, quando nós falamos de pedagogia, prática educativa da infância, uma prática educativa voltada, pensada especialmente para atender às necessidades e às características deste tempo da vida humana. Antes de continuar, presta atenção nessa dica que eu vou te dar. Nós vamos dividir a vida humana em 4 grandes fases: a infância, a primeira fase, a juventude, a segunda fase, a vida adulta, a terceira fase, e a velhice, a quarta fase. Pensar nestas fases em educação significa superar a ideia que em qualquer fase da vida as pessoas aprendem do mesmo jeito, têm as mesmas características, as mesmas necessidades. A pedagogia da infância tem nos mostrado que é preciso construir uma outra prática pedagógica para atender às necessidades e características dos bebês e das crianças que são os sujeitos da infância. Pensando deste modo, o grande objetivo desta pedagogia é justamente superar a tradição pedagógica, superar aquilo que nós chamamos de pedagogia do escolar. No caso da educação infantil no Brasil, se olharmos para a história, para as décadas passadas, esta etapa da educação básica sempre esteve muito contaminada pelas práticas do ensino fundamental. Nós aprendemos na faculdade, no curso de magistério, que ser professor de criança pequena é mais ou menos igual a ser professor no ensino fundamental. Só que não é nada disso. E esta é a principal afirmação da pedagogia da infância. É preciso romper com as práticas escolarizadas. Estas práticas escolarizadas, elas são centradas nos adultos.
tornam invisíveis os bebês e as crianças. Estas práticas escolarizadas têm foco apenas em ensinar conteúdos, sem querer saber se esses conteúdos fazem sentido, são importantes para esta fase da vida que é a infância. Estas práticas escolarizadas são padronizadas. Todo mundo tem que aprender a mesma coisa, no mesmo tempo, todo mundo tem as mesmas necessidades, ou seja, nega a diversidade humana. Quando nós falamos de pedagogia da infância, nós queremos justamente reconstruir o fazer educativo, construir uma educação que seja dialogada, que seja partilhada, que seja construída com os bebês e com as crianças. Construir um fazer educativo que tenha sentido para estes sujeitos. E aí, o papel do professor é justamente aprender com bebês e crianças sobre a infância. Ué, professor aprender? Mas o professor vai para a escola para ensinar, não é? Ô Renata Glória, o que está acontecendo? Pera, cabeção pedagógico, vamos embora organizar isso aí. Lá na pedagogia do escolar, na pedagogia tradicional, o papel de ensinar é exclusivo do professor. Na pedagogia da infância, este professor ele tem o papel fundamental de aprender sobre infância e sobre criança, observando, escutando esses sujeitos, produzindo registros que lhes permita compreender profundamente as necessidades e características deste tempo da vida que é completamente diferente do tempo da vida adulta. O professor que aprende sobre criança e infância é o professor que vai organizar o seu trabalho, o seu planejamento de modo mais significativo para bebês e para crianças. Ele não vai tirar coisa da cartola, ele não vai imaginar coisas que ele acha que são importantes para os bebês e crianças, ou então se lembrar daquelas atividades, daquelas tradições que se faziam nas últimas décadas e reproduzir apenas porque em educação é assim. Tem que aprender isso, tem que fazer aquilo e ponto final. Esse professor vai buscar o tempo inteiro a conexão entre aquilo que ele planeja e aquilo que realmente faz sentido para este tempo da vida. Um outro ponto importante é que a pedagogia da infância nos ajuda a reconstruir as nossas concepções. Não só a concepção sobre o papel do professor, não é mais o profissional que detém a exclusividade do ensino. Esse professor também aprende com as crianças. As crianças e os bebês não são meros sujeitos frágeis e incapazes, dominados pelos adultos. Esses sujeitos são vistos como capazes, competentes, potentes, produtores de cultura. E aí, então, com direito à vez e voz dentro da escola. Um outro ponto importantíssimo é que a escola de educação infantil na pedagogia da infância passa a ser compreendida como um lugar privilegiado, como um lugar específico para que se viva a infância em sua plenitude. Aquela ideia de aprender, de crescer sem deixar de ser criança. As crianças não precisam abandonar a sua infância se transformando, se tornando em aluno no masculino genérico, esse aluno passivo. Os bebês e as crianças podem continuar sendo sujeitos curiosos, criativos, inventivos, brincantes e aprender da sua forma, com a sua linguagem, que é típica deste tempo da vida. Muito bem. Assim, o projeto político pedagógico, aquele documento
orientador de todas as práticas dos gestores, dos professores, da comunidade educativa, este projeto ele também estará comprometido com a revisitação das concepções, os tempos, os espaços, a seleção dos materiais, dos objetos que povoam os espaços da Escola de Educação Infantil não serão mais os mesmos. Aquela tradição da massinha de modelar, do papel sulfite, do giz de cera, do lápis de colorir. Mas nós vamos trazer para a Escola de Educação Infantil o mundo, as coisas, a cultura em sua variedade, para que bebês e crianças, através dessa interação, possam definitivamente ir aprendendo e construindo saberes sobre esse mundo e sobre essa cultura. Um outro ponto importante é que a pedagogia da infância valoriza a brincadeira como principal linguagem da infância. Isso mesmo, a brincadeira tão desvalorizada no ensino fundamental é compreendida nesta perspectiva como o momento principal que se vive na escola. Portanto, a defesa é que no dia a dia das crianças na Escola de Educação Infantil, o seu tempo seja, no máximo, dedicado às experiências brincantes. Só aí a gente já fica meio confuso, porque aprendemos que brincar é contrário ao aprender. Quando se brinca, não se aprende. E no momento em que estamos aprendendo, não cabe a brincadeira. A pedagogia da infância nos ajuda a repensar esta relação entre brincadeira e aprendizagem. E aí, meu povo lindo, como foi essa aula para você? Gostou? Deixa aqui no comentário o que você aprendeu, como foi pensar a pedagogia da infância e tudo que você elaborou aí no teu cabeção pedagógico. Você sabe que por aqui o nosso objetivo é manter cabeções pedagógicos sempre com o modo turbo ativado. Faz assim, se o teu cabeção ficou com o modo turbo ativado, deixa aquele joinha, compartilha com a tua amiga, se inscreve no canal, porque por aqui o nosso compromisso é a sua aprovação. Até a próxima!